Olá pessoal, está começando mais um Conforto Zero, toda quinta-feira, às 19h30, um novo episódio. E o episódio de hoje vai ser resenha pura. Esse cara que está aqui, meu amigo, meu parceiro, e com certeza a conversa vai ser muito boa. Vem comigo tirar o Leandro da Ulitopo da Zona de Conforto. Leandro, seja muito bem-vindo ao Conforto Zero. Você já é de casa, já é meu amigo, a gente já troca muito essa resenha que a gente vai fazer aqui hoje, então eu escolhi trazer essa nossa conversa que a gente sempre tem no off. Essa semana, inclusive, almoçamos junto. Almoçamos. Então é legal trazer essa conversa pro pessoal ver como que é um papo empreendedor de alto nível. Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, agradecer a Deus pela essa oportunidade, agradecer a você, Peixe, né, por esse trabalho maravilhoso que você tem feito. Vamos ver se a gente consegue sair do conforto. O conforto zero. A zona de conforto é uma área que a gente não fica nela, a gente tá sempre fora dela, então vai ser tranquilo. Quem é Leandro, sem falar o que você faz? Bom, o Leandro é um cara sonhador, um cara que desde criança buscou uma alternativa na vida de, né, criar um negócio, um cara, um bom pai, né, um bom filho. E o Leandro é um cara que está sempre buscando sair do conforto, né? Como a gente está aqui hoje no Conforto Zero. Eu não tenho essa zona de conforto, né? O Leandro, ele procura crescer sempre. O que é sucesso para você? Cara, eu tinha umas definições de sucesso. Eu achava que o sucesso estava na música, quando eu cantava. Eu achava que ser famoso era sucesso, né? Eu achava que ter dinheiro era ser sucesso, mas não, cara. Sucesso pra mim hoje é estar em paz com a família, estar em paz com as pessoas que você convive, né? E primeiramente estar em paz com Deus. Eu acho que o cara que tem mais sucesso é aquele que está em paz com Deus. E você é um cara de sucesso hoje? Cara, eu tenho uma paz com Deus porque Deus fez um movimento muito grande na minha vida, Peixe. Então eu me considero um cara de sucesso por conta disso. A gente já chega lá. Entendi. E para chegar até aqui, pegando uma linha do tempo aí, do Leandro que começou do zero, depois você vai contar de onde você começou, se foi do zero, se não foi. Mas para chegar até aqui, qual que foi o momento mais humilhante ou mais desafiador em toda a sua carreira até agora? Cara, eu acho que foi quando eu fui demitido de um trabalho que eu tinha. E a partir daquele momento eu falei, eu não vou mais ser CLT. Eu vou buscar. Aquilo foi humilhante pra mim, né? Porque eu trabalhava com outras pessoas e tal. E a partir daquilo me deu um estalo, assim, né? Não vou passar mais por isso, entendeu? Eu não vou passar mais por isso. E aí eu estudei, corri atrás. E foi aí que começou toda a história da minha vida, na verdade. Com quantos anos você tinha? Eu tinha 18 para 19 anos. Era novo ainda. Novinho, Então meu pai, eu não posso começar essa história toda sem colocar o meu mestre, o meu mentor, né? O amor da minha vida, que foi o meu pai. Esse cara, ele mudou a nossa história, ele viveu por nós. E ele sempre me dizia, Peixe, cara, você vai trabalhar pros outros, você vai... vamos cuidar das nossas coisas. E eu achava que trabalhar com ele era um conflito. Não dá certo eu com você, cara. Deixa eu viver a minha vida. Então meu pai pegou e falou, então vai viver. Quando eu entrei trabalhar, CLT, eu trabalhei muito pouco tempo como CLT. E dos meus 14 aos meus 19 anos, assim. Eu só tenho pouco tempo de carteira registrada, na verdade. Depois disso, eu comecei a trabalhar com meu pai, né? Depois que eu saí do emprego, e aí que eu fui descobrindo algumas coisas, alguns segredos. Então eu tenho que começar essa história dizendo sobre o meu pai, o engenheiro Paulo Rodrigues. Hoje não se encontra mais com nós, mas se encontra dentro dos nossos corações. E foi assim que a gente começou a startar a nossa vida como empresário, né? Tá. E você começou a falar sobre sua história, sobre a influência do seu pai.
E como que começou a Olitopo, que é a empresa que você está hoje? Ela começou com seu pai, começou com você? Seu pai era engenheiro, você também, seu irmão também? É todo mundo engenheiro na casa. Como começou a Olitopo? Então, daí se passaram 10 anos, né? Eu tive um filho chamado Ulisses, né? Eu preciso falar dele para entender aonde chegou a Olitopo, né? E meu pai, nesse meio tempo, a gente veio trabalhando, fiz curso de segurança do trabalho, fiz curso de topografia e comecei a ajudar meu pai em campo, né? E aí meu pai, ele começou a mostrar para nós o que era ser empresário, né? Vou dar um exemplo, meu pai, ele tinha uma visão diferente das coisas, peixe. Tudo que dava errado para ele, na verdade, ele via de um jeito diferente. Não era um problema, aquele problema se tornava solução para ele, né? Eu vou dar um exemplo para você. Nós trabalhamos muito com cartório, né? E quando meu pai colocava as coisas no cartório e voltava, eu ia lá buscar as notas de apresentação no cartório. O meu pai, eu falava, pai, mas esse negócio não sai, pai. Meu Deus do céu, cara. É o tempo inteiro exigências, dizer. Ele falava assim, pera aí, meu filho. Né? Quanto mais o cartório exige, mais nós ganhamos dinheiro. O cara... Simples assim. Não, era muito simples. Ele tinha uma solução para as coisas assim, que era inacreditável. Né? Depois eu pensava, é verdade, né? O cartório pediu aqui um CAR, um cadastro ambiental rural. Mas vamos cobrar o cliente para fazer isso. Sabe, ele tinha uma visão das coisas assim, fora do comum. E era um cara muito simples, né? Ele deu tudo o que ele tinha para nós. Então, para chegar na Olitopo, eu tive um filho chama Ulisses Araújo Rodrigues. E aos 30 anos eu entrei numa depressão, né? Uma depressão profunda, uma depressão onde eu achei que eu não ia conseguir sair devido a alguns problemas da minha família. Foi um ano assim de ladeira abaixo, assim mesmo. Fazem 6 anos isso. A Olitopo existe, o CNPJ era com outro nome, mas há 13 anos, né? 14 anos. Mas eu tive um ano de ladeira abaixo, cara. Eu vim curtindo, eu vim tocando, a gente tocava, a gente era muito conhecido aqui na cidade, né? Isso que você faz com o BNI hoje, a gente sempre fez, né? De sempre estar em contato com o Peixe, contato com o Zé, com o Pedro, com o João, que a gente chama de network, né? Eu falo do BNI porque é um network muito legal, né? Mas a gente sempre fez isso. Sim. Eu tive contato com muitos empresários e tal. Aí quando eu cheguei com esses 30 anos de idade, cara, onde eu vim nessa curtição, nesses network, que eu conheci muita gente, né? Eu tive né? Nem posso citar aqui, eu tive um problema familiar muito grande e eu entrei numa depressão. Essa depressão eu fiquei 1 ano, peixe, dentro da minha casa, cara, tomando um remédio de tarja preta, né? Fui diagnosticado com depressão profunda e... Assim como meu pai, aí que eu descobri que eu era igual ao meu pai. Que enquanto eu estava num problema e eu procurava uma solução dentro daquele problema. Não era um problema para mim. E foi assim que eu saí dessa depressão em 1 ano e aí é que surgiu a Olitopo. Como que eu saí, peixe? Nesse 1 ano eu ia para casa, eu ia trabalhar 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde eu não via a hora de dar 6 horas para mim ir embora para casa. Eu deitava no sofá, eu morava sozinho. Eu deitava no sofá, comia alguma coisa, tomava um remédio e apagava. E acordava só no outro dia, 7 horas da manhã. E assim foi por 3 meses. E quando eu me dei em si, eu falei, bom, eu tô cansado de dormir. Apesar de eu estar doente, né, estar com muito problema para resolver, minha avó morreu, meu pai com câncer, minha mãe, nossa, nervosa, meu irmão doente, internado. Cara, só ladeira, bro, só ladeira. Começou assim, tipo em julho, agosto, setembro, 1 mês atrás do outro, só problema. Falei, meu Deus do céu, cara. Se eu não, de infarto eu não morro mais. E daí era problema de verdade, né? Não era o tipo de problema que se tinha, que era convertido como uma solução, como uma exigência do cartório, né? Era um problema de verdade. Daí era um problema de verdade. Sim. Daí que a gente separa os meninos dos homens, falar a verdade pra você.
E aí eu não sei se todo mundo passa por isso nos 30, mas acho que a gente vem curtindo até os 29 anos, né? E depois dos 30 você passa a viver uma vida. Até vi uma frase interessante, será que a segunda parte da vida é sobre se curar da primeira? Porque na primeira você passa por um monte de coisa, né? E aí foi o que aconteceu comigo, Peixe. Eu aos 30 anos, quando eu virei a chave da minha maturidade, assim, eu passei por muita coisa, por divórcio, sabe? Tudo no mesmo ano, assim. E aí, no terceiro mês dessa depressão, assim... desculpa. No terceiro mês dessa depressão, eu falei, eu não posso ficar... Eu tava no fundo do poço. Eu tinha cavado mais uns 2 metros ainda, Peixe, pra baixo. Eu falei, eu não posso ficar aqui. Eu não posso. Não vai dar certo. Nessa altura, a sua empresa já estava bem, assim? Cara, eu tinha bastante cliente, mas eu não me esforçava para pegar mais. Sei. Eu não vendia mais. Eu tinha um valor que entrava por mês de honorário na empresa, aquilo dava para mim viver. Entendi. Né? Vou dar um exemplo. Se eu tenho um X de um número, esse X pagava todas as minhas contas e eu não saía mais, não vivia mais, não viajava mais, não construía mais. Então, para mim aquilo foi como se fosse uma férias para mim, tá ligado? Entendi. E aí... mas eu ia trabalhar todos os dias, dava atenção para todo mundo, normal. Só que daí eu já era mais calmo, assim, Peixe. De tanto remédio, eu falava, tá, tudo no seu devido tempo. E aí, foi aí que eu comecei a estudar, Peixe. Né? Dentro dessa depressão, na sala da minha casa, eu usei a única ferramenta que eu tinha, né, para mim aprender coisas que eu não sabia, que eu desejava aprender. Eu falei, eu não posso ficar só dormindo aqui. Eu tô com meu problema, eu não tô se expondo para ninguém, mas aqui dentro eu tenho então que me transformar. Daí que eu me isolei mais ainda, excluí rede social, saí do Instagram, saí de tudo. Eu falei, quando eu voltar, eu vou voltar outro cara. Eu vou dar a volta por cima realmente em todos os problemas, né, na minha vida. E aí que começou, eu comecei a estudar marketing digital, né, o que era Instagram de verdade, para que servia. Eu comecei a ver a ADS, comecei a ver coisas sobre o meu trabalho, né, equipamentos novos, drone, umas outras coisas que eu tinha vontade, mas não tinha tempo. Né? Não queria parar para viver exatamente isso. Nunca a vida da gente dá tempo, né? A verdade é essa. E daí, tô contando toda essa história para chegar na Olitopo, viu, Sim. Peixe? O pessoal precisa saber dessa história. Foi no fundo do poço que eu me levantei, na verdade. E as coisas começaram a voltar ao normal. Isso foi em fevereiro já do ano seguinte. Tudo começou em julho, já era fevereiro, já estava super bem. Aí meu irmão já estava bem, minha família estava bem. Né? A única coisa que não voltou foi a minha avó, que tinha falecido. Mas aí a gente já estava respeitando o luto, só com a dor da saudade. E eu falei, não, agora eu vou botar em prática aquilo que eu fiquei 12 meses dentro de uma jaula. Né? E foi aí que eu ativei um Instagram, que eu comecei a fazer marketing digital na empresa, que eu comecei a vender, que eu comecei a tratar razão e emoção. Eu era um cara muito emocionado. Eu era um cara que, você fala assim, Peixe, Leandro, vamos lá, vai eu, o Peixe, não sei o que, nós vamos tomar uma ali e fazer uma resenha agora. Pô, mas agora é meio-dia. Ah, mas à tarde... Pela emoção da vontade de ir, pela razão. Estou dando um exemplo simples, Sim. Não é bem isso, né? Mas bastante atitude eu tomava pela emoção. Hoje eu tomo pela razão. Né? Vale a pena eu comprar tal coisa? Eu preciso. Pela razão, eu tenho que comprar, é caro, pá. Pela emoção, eu tenho que esperar um pouquinho mais. Não é bem simples assim, né? Então eu fiquei lascado com 30 anos eu fiquei bem lascado. Nome sujo, nome da empresa sujo, devendo. Fiz uma casa, tinha restícios de dívida da casa. Cara, e eu vim corrigindo tudo isso. Nesse um ano, e eu não guardava dinheiro, Peixe. Era um cara que vivia vendendo almoço para comer a janta, vamos dizer assim. Uhum. Era um cara que não tinha caixa. Não sabia trabalhar com dinheiro. O dinheiro caía hoje para mim. Eu já fazia compromisso para ele antes mesmo dele cair. Nem era meu dinheiro ainda e eu já estava fazendo compromisso com ele. Né? Então, eu aprendi a ter tudo no seu devido tempo.
E aí vinha um cara brigar comigo no escritório, antes dos 30. Pô, não sei o quê. Eu também já levantava o braço. Você tá louco, não sei o quê. Hoje não. Daí eu vou dar um exemplo pra você que aconteceu um tempo atrás no escritório. Eu deixo minha caminhonete, deixava meus carros ali na frente do escritório e tem um terreno lá. Era aberto. Eu acho que a prefeitura intimou o vizinho para ele fechar e no dia eu guardei minha caminhonete lá e estava trabalhando no escritório. Vai pra você ver que situação. Do dia pra noite tava fechado o terreno? E não é. Daí os caras acho que começaram a fechar o terreno lá. Olha só uma situação. Como que eu me tornei um cara hoje? Isso foi muito importante pra mim, cara. Aí, beleza. Aí quando deu a meio-dia mais ou menos, o dono do terreno, batendo no portão do escritório lá, entrou correndo tudo. Meu, eu já falei pra vocês tirarem o carro de lá, eu não consigo fechar meu terreno, Itapume, não sei o quê, os carros de vocês estão trabalhando lá. Olha eu hoje. Bom dia, tudo bem? Como que é o nome do senhor? É fulano e tal. Tá, o que o senhor veio fazer aqui? Eu vim, né? Entendi. Então, só que não falaram nada pra nós, né? De imediato nós... Ô, fulano, tira os carros de lá pra nós. Vem aqui um pouquinho, tome um café aqui. Nós vamos tirar já. Então, aí o cara já foi se acalmando. Então, Leandro, eu tô pagando o dia dos pedreiros lá, não sei o quê, tipo assim, sabe? Cara, pra resumir pra você, esse cara ficou uma meia hora no meu escritório e nós fechamos um trabalho com ele ainda. Só pra você entender, né? Não, peço desculpa pro senhor, nós não tava sabendo, né? Nós temos que ter uma boa vizinhança, falei pra ele. Mas tudo assim hoje, peixe, na calma. Se eu brigo com o homem, pô, você vem gritar no meu escritório, Sim. Tá ficando louco. Então, assim, hoje eu sou um cara mais razão, assim, não entro muito em emoção. Pago para não entrar numa emoção hoje, né? Isso é algumas atitudes com meu filho, com a minha família, né? Meu irmão é um cara bem agitado. Opa, calma aí, vamos pensar certinho. É isso. Aí surgiu a Ulitopo de verdade. Daí é que a Ulitopo... A Ulitopo 2.0 Turbo. Exatamente. Entendi. Daí é que a Ulitopo realmente... Eu era muito malucão, não tinha muito compromisso, sabe? Não é que não tinha muito... Era moleque. Na verdade, a palavra certa era que eu era menino, né? E foi aí que eu comecei a entender o valor do dinheiro. Quando eu acordei dessa depressão, eu já tinha um caixa. Você acha que viu minha próxima pergunta? Esse foi o momento da virada de chave que a Ulitopo, ela foi um divisor de águas, que ela deixou de ser a Ulitopo do passado e veio uma nova versão do Ulitopo. Onde você entendeu que você precisava melhorar e que você nunca mais voltaria para aquela situação no passado. O Ulitopo era RP antes. Era Rodrigues e Passatori, que eu tinha uma sócia em São Paulo. Uhum. Ela ficava lá, trabalhava home lá e ela pegava um monte de contratinhos e tal. E aí quando eu passei por essa depressão, ela também já saiu da empresa. Olha, eu não vou continuar e tal. E aí que eu mudei a chave. Daí virou 2.0. Daí eu comecei a entender o que era uma empresa, o que eu fazia com o dinheiro e por aí vai. Contratei mais pessoas, né? A empresa começou a vender mais peixe. E aí os problemas eram problemas negativos que daí viraram problemas positivos. Aí não são problemas positivos, são turbulências, que eu comentei com você na segunda-feira. A gente não tem, cara, graças a Deus, tanto a Ulitopo como a Sinergia, a gente não tem problema, cara. O problema é esse que você citou aí, que você Sim. teve, que eram problemas mesmo. Isso. Então, assim, a nossa empresa não tem problema, ela tem turbulência. E quais são as nossas turbulências? É muito serviço, não dar conta do recado, é muito cliente chegando, é equipe que precisa fazer um ajuste aqui, outro ali. Então, assim, problema tem empresa que tá sem caixa, que tá devendo, que não tá conseguindo pagar os funcionários, não tá conseguindo prestar um bom serviço. Esse sim é tipo de problema que a empresa tem. A nossa não tem, cara. Tá só alegria. Eu fico feliz, né, hoje por ter esses problemas positivos, né? Aí, toma uma aguinha. Por ter esses problemas positivos na vida, né? Busquei. Todo dia eu acordo de manhã, peixe, e falo, eu escolhi isso pra mim. Né? Se eu não quisesse, eu tava conversando com a Amanda, eu me tornaria CLT novamente. E não tem problema, tá tudo bem ser CLT, né? Só que eu escolhi uma vida diferente pra mim. Então, você escolhe o caminho que você quer seguir, né? E eu tinha um problema também antes, né? Que daí, tirando o fato desses problemas pessoais, eu tinha um problema empresarial, como Leandro empresarial. Eu vi o peixe se dando bem na Sinergia, eu falava, nossa, eu tenho que vender contabilidade.
Tá ligado? Ah, eu vi o cara da Itaúsos vendendo um monte de ferro. Meu, tem que trabalhar com ferragem, não é possível. Né? Uma coisa eu não tinha percebido. Cuidar do meu jardim. Cuidar da minha empresa. Né? Sendo que hoje eu só cuido... Eu parei de cuidar... Leandro, vá cuidar da sua vida. Largue mão de cuidar da vida dos outros. Né? Nessa depressão foi uma das coisas que startou na minha vida. Assim. Vá cuidar da sua vida. Largue mão de cuidar da vida dos outros. E a partir do momento que eu comecei a cuidar da minha vida, da minha história, da minha empresa, né? E tratar a minha empresa como um bebê mesmo, como um filho. Vem cá, né? O que você está precisando? Vem aqui, né? Eu obtive um sucesso, que pelo menos dentro da minha cidade, da minha região, que se eu não for um dos melhores, eu estou entre os 3 primeiros mais cotados em Itapetininga hoje, na parte topográfica e segurança do trabalho. E eu cuidava do fulano de tal, que era meu concorrente. Nossa, mas esse cara tá vendendo pra caramba. Meu Deus. E não é um ciúmes, assim. É um negócio... Será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô no lugar certo, cara? E eu tava. Toda a vida eu tava. Então, muitas das vezes, o empresário não consegue enxergar que a empresa dele tem um enorme potencial. Ele precisa estudar mais, ele precisa achar caminho, procurar saída. É aí que o cara pagar as coisas certinho. Eu era um desleixado, rapaz. Eu era desleixado, essas guias de DAS, Simples Nacional. Chegava no escritório, eu largava lá. Eu bebia o dinheiro, eu fumava o dinheiro do DAS. Vamos dizer assim, verdade, cara. Né? Eu ia jantar fora, né? Encontros e tudo mais, com amigos e resenhas, com o dinheiro do DAS, do Simples Nacional. Cara, se eu não pagar hoje o DAS da minha empresa não... O Simples, estou falando desses boletinhos normal, né? Que é o compromisso do empresário, vamos dizer assim. Porque eu preciso disso em ordem hoje. Eu trabalho com contratos, com licitações, que é uma nova janela que eu tenho na Ulitopo hoje. Que antes você nunca teria. Que eu nunca teria. Eu não conseguia acessar. Até o dia que eu tinha uma licitação que praticamente não tinha concorrente. Sim. E eu cheguei lá e eu quase me lasquei por causa dessa licitação. Sim. Porque tinha uma guia da minha empresa atrasada. Sim. Né? E aí eles me deram 5 dias da licitação para mim pagar essa guia certinho e acho que em 24 horas saiu, uma coisa assim, que saiu a CND. Sim. Né? Mas, cara, isso foi depois da Ulitopo 2.0 já. Né? Que eu entendi o valor de se manter. Eu ganho mais dinheiro hoje gastando com DAS, com Simples Nacional, com contabilidade, vamos dizer. Eu ganho mais dinheiro gastando do que quando eu economizava nessas guias. Sim. Então isso se chama maturidade empresarial. Né? Quando o cara acredita que a empresa dele está tudo certinho nessa parte documental, funcionário, né? Investimentos, tal, aí você vê a sobra do dinheiro. Acredite, cara, é gastando que você consegue ver o seu lucro. Não tem jeito. Ô, que aula que você tá dando aqui, cara. Aí sim. Não, que cara. Da hora, cara. Que da hora. Porque essa maturidade empresarial é algo que tem empresários que entram e saem da vida empresarial e não atingem. Não é um negócio que... É igual qualquer pessoa. Tem gente que atinge maturidade aos 12, por situações familiares, outros 18, outros 30, 40. Outros passam a vida sem atingir maturidade. E a empresa é a mesma coisa. Sim. É o empresário que ele tá o tempo todo preocupado com o outro, porque o outro faz, não se preocupa em melhorar, não se preocupa em amadurecer. Sim, sim. E ele nunca vai compreender. Não. Eu torço, e uma das metas desse programa é exatamente isso, é trazer essa vivência de pessoas que deram certo, que estão dando certo, ou que estão se esforçando para isso, trazer essa visão para quem está do outro lado lá, pensar, pô, caramba, é verdade, preciso melhorar nisso, tô falhando nisso, nunca tinha pensado nisso, não sabia disso, entendeu? Então é muita informação que passa aqui, cara, relevante, então obrigado pela aula. Não, isso aqui é uma vivência, cara, é algo que, se hoje eu posso dizer que eu tô atingindo eu sou um pontinho no meio do nada, né? A Ulitopo é um pontinho. Mas um pouquinho que eu vivi, assim, eu quis trazer para cá hoje. Eu tenho acompanhado um pouco não consigo acompanhar tudo, mas eu vejo que você tem hoje um casting aí, um acervo de empresários que você traz aqui hoje. Todos eles muito bem sucedidos, mas todos sofredores também, né? Todo mundo tem essa sofrência para chegar até aqui. Então, quando você me convidou, eu falei, deixa eu dar uma
pensado em tudo que eu posso ser diferente dos que já estavam aqui, né? Eu não queria nem assistir nenhum episódio para mim aqui, porque senão eu ia queimar a minha... tentar seguir o que já fizeram Sim. aqui, né? E eu queria trazer essa vivência. A Olitopo aprendeu... uma outra coisa que eu aprendi assim com o passar do tempo foi... Até isso eu vi na internet, achei muito legal e comecei a trazer para minha vida, né? Aqui no chão tem um 6 desenhado, certo? O que você enxerga? Daí você enxerga 9. Sim. Daqui eu enxergo 6. Então eu passei a compreender os meus colaboradores, passei a ajudar os colaboradores, né? Eu já ajudei colaboradores a comprar casa, a comprar moto. Assim, eu não tenho a visão de que só eu tenho que ganhar dinheiro lá no escritório, né? Eu passei a pôr uma comissão por serviço para cada funcionário. Tipo, no sentido assim, eu vou ganhar, eu vou estar ganhando. Mas se você fizer, você também tá. Então, assim, nós vamos ganhar junto, né? Então, são visões, cara, né? Eu já fui funcionário, Peixe. Eu já fui, por pouco tempo já fui. Mas, às vezes, pro funcionário, eu vou dar um exemplo, uma coisa que eu passei na minha vida, assim. Um patrão meu ia pagar uma comissão para mim, Peixe. E ele falou assim, ó, dia 15, você vem e me cobra essa comissão. Você recebe dia 10, dia 15 e dia 20 já é vale. Dia 15 você recebe essa comissão. E na época, eu tinha 19, 18 anos. Fez compromisso pro dia 15. Eu fiz compromisso com aquele dinheiro, Peixe. Eu fiz compromisso. Eu tinha comprado uma moto, né? E se eu tirasse, era duzentão a parcela da moto. E se eu tirasse esse duzentão de comissão, então o que eu fiz? Eu me arrebentava de trabalhar, não vou citar o nome da empresa, nem posso, nem deve. Não é esse o objetivo. Mas sim a lição que eu tive lá. E aí chegou num determinado dia 15, o patrão pagou todo mundo, ele chamava na salinha no final da tarde. Ô fulano, chega aí. Pá. E esse cara esqueceu de mim, rapaz. E ele deixou bem claro, ó, se eu esquecer, porque eu tenho um monte de coisa, vocês vêm na porta da minha sala e falam, né? Beleza. Minto, não era dia 15, era dia 12, tá? Uhum. Dia 12, tá. Aí veio o dia 13, nada do cara me chamar. Eu era moleque, cara. Se fosse hoje, com a maturidade que eu tenho, eu ia falar, ô fulano, então nós combinamos um negócio, né? Tá de pé? Como é que tá? Hoje é dia 13 já. Né? A pessoa já ia falar, ô não, pá, tá. Mas na época eu era menino, Peixe. Na época eu ficava, pô, se eu for lá cobrar o patrão, fica bravo comigo. Ele vai ficar bravo comigo, ele vai pôr eu na lista de mandar eu embora, cara. Cara chato, sabe? Você fica naquela. Então eu passei um perereca. Tem o cara que se lascou, que se fodeu. Tem o cara embaixo da ponta e eu, como funcionário, entendeu, cara? Puta, eu me lasquei demais, mano. Verdade, cara. E aí chegou dia 13 e eu, meu Deus, a parcela vence amanhã, 14. Esse cara não me paga, vou pagar juros. Porque daí, um dia de juros, já tinha aquela correção. Né? Mas que lasqueira, o que eu faço, rapaz? Não fiz nada. Fui embora pra casa já, com depressão já, rapaz. 14, nada do cara pagar. Dia 15, o cara pagou todo mundo, esqueceu de mim. Falei, será que esse cara não tem uma lista lá, ele não foi riscando os nomes e não riscou o meu junto? Né? E eu já tinha o relatório do sistema, de quanto já saía no sistema o relatório, era só levar o relatorinho, pontuar uns negocinhos com ele já pagava a comissão em dinheiro vivo. Peixe, deu dia 17, o cara não pagou minha comissão, cara. Aí eu não tive outro jeito, né? Falei, bem humildão. Ô, fulano, então, rapaz, acho que o senhor esqueceu de mim, cara. Puta merda, esqueci mesmo. Mais tarde eu te chamo. Falei, mais tarde ainda, cara. Já é dia 17, eu preciso da minha parcela atrasada. Mas você não falou, só pensou. Não, eu falei pra ele. Ah, falou. Não, eu não falei, da parcela eu não falei nada, tá. né? E aí, depois passou dia 17, esse cara foi embora, né? Eu tava sentado na mesa, ele passou. Ó, eu nunca mais esqueço disso, cara. Ele passou, olhou pra mim, foi embora, não pagou a comissão. No outro dia cedo, acho que ele lembrou, na hora que bateu a porta, ele lembrou que ele tinha que voltar, mas ele já tinha fechado tudo. E eu tava lá fazendo umas horas, né? Outro dia cedo ele me chamou lá, Peixe. Foi a maior humilhação que eu passei. Você perguntou da humilhação, agora eu vou contar ela pra você.
Esse cara me chamou lá, falou, fulano, vem cá. Eu fui lá, opa, agora esse cara vai pagar. Preciso pegar, pagar minhas contas. Viu? Ó, você tem X aqui pra receber. Senta aí. Você tem X aí pra receber, né? Ó, precisa dar uma melhorada aqui, uma melhorada ali, né? E outra coisa, meu, você parece que tá morrendo de fome, meu. Pum. Ô, louco. Juro por Deus, cara. Juro por Deus que tá no céu. Você parece que tá morrendo de fome, meu, né? Falei, não, fulano, é que assim, eu tenho compromisso. Cara, me deu angústia, aquilo me deu angústia, cara. Uma vontade de chorar, vontade de falar assim. Eu imagino. Eu não vou nem falar o nome que eu tenho vontade de falar, que vai se lascar, seu demônio. Né? Mas não podia, eu tinha compromisso, cara. Eu tava amarrado na empresa, velho. Essa foi a maior humilhação. Daquele dia em diante, cara. Né? Então, assim, pra ele não era nada. Pra mim era muito. Né? Eu sempre falo, um fio de cabelo na cabeça é pouco, mas na sopa é muito. Sim. Então, assim, a gente como empresário hoje, daquele dia, quando eu me tornei patrão, Sim. e que hoje eu pago a comissão dos meus meninos, eu jamais falaria um negócio desse para um funcionário meu. Sim. Né? Hoje eu sento com o meu menino, ó, você fez, já entregou isso aqui, né? Ah, que da hora, cara. Putz, cara. Nossa, nós avançamos bastante. Vamos ver se o mês que vem nós conseguimos mais. Ó, aqui eu prometi pagar R$50 pra você nisso aqui, ó. Isso aqui eu acho que eu vou dar 100 pra você. Que deu pra tirar um pouquinho mais lá e tal. Tá aqui. Parabéns, cara. Fico muito feliz. Corre lá e paga a parcela da sua moto. Entendeu? Só que hoje eu faço a mesma coisa. Me cobra. Hoje é dia 12. Né? Me cobra. Porque eu tenho bastante coisa e isso não tá em folha de pagamento, não tá em cima da minha mesa. Então eles fazem o relatório. Eles vêm até a minha porta, espera aí, só se eu tiver com gente conversando aqui, vocês esperam do lado, né? Daí, a hora que sair, a gente... Cara, e é um prazer pra mim fazer aquilo que eu aprendi lá atrás. Só que eu recebi essa humilhação, eu fiquei muito traumatizado com isso, né? A partir daquela dia eu falei, eu vou arrumar um jeito de Você nunca... usou sua inexperiência pra ser um cara melhor e nunca fazer o que fizeram com Deus você já um dia. cara, Deus é livre de fazer isso, né? Aquela época... Não tinha muito celular, né, nessa época, então o patrão falava umas bobagens demais, né, na época. Hoje não, cara, hoje eu adoro sentar, traçar objetivo. Você tá feliz, tá aqui no Litopo? Tô feliz. Tem algum... Tá querendo sair? Tem algum planejamento pra sua vida que eu não tô sabendo? Né, porque eu conto com você. Se você não estiver feliz, aí a gente já para por aqui, né, você vai procurar a sua felicidade e eu vou procurar outra pessoa. Porque eu tenho um planejamento pela Olitopo. Então eu sempre faço essas perguntas. Tem alguma coisa te incomodando? Não tem? Né? Lógico, eles também respeitam muito eu como patrão, né? Mas eu me coloco na posição deles hoje. Legal. Eu não sei se o pessoal de casa percebeu, né? Você falou o nome Ulisses, do seu filho. Isso. Topografia, Ulitopo, então Ulisses e topografia, né? Isso. Bem legal. Eu queria saber qual que é o impacto do Ulisses e o fato de você ser pai. O que mudou na sua vida, tanto pessoal como empresarial, profissional, a chegada do Ulisses e qual que é o tamanho desse impacto dele na sua vida como um todo? Peixe, como eu disse no começo, nada disso existiria sem o Paulo Rodrigues, que é meu pai, né? A primeira empresa de topografia que meu pai teve, a primeira empresa que ele teve foi uma... Isso já é de geração, cara. Olha que engraçado. Ele teve uma empresa chamada Luke Andro, que era a Luke Andro Autopeças. E meu pai trabalhou por 15 anos nessa empresa, né, dele. Até que ele não vendeu essa empresa foi vendida. É como se o pessoal de casa entender é Lucas e Leandro. Isso, para o pessoal entender é Lucas e Leandro e tal. E meu pai deu essa educação, como é que eu podia falar? Meu pai deu essa linha de raciocínio para nós. E aí, depois ele terminou a Luquiando, ele vendeu, que hoje é um Ginês Autopeça, por exemplo. Era do meu pai, hoje é Zelito. Meu pai tinha uma loja igualzinha a isso. Sei. E era Luquiandro. E aí, quando meu pai vendeu, ele foi estudou engenharia, né? Virou engenheiro. E aí ele abriu a Luke Topografia, que é de Lucas. Então ele deu essa, né? Quando o meu pai encerrou as atividades como CNPJ, assim, ele virou perito judicial, ele foi para um outro caminho, assim, mais autônomo, assim, eu abri a Uliseg,
que é um equipamento de Segurança. segurança do trabalho, a Uliseg. Eu falei, pô, quando o Ulisses chegou, foi o primeiro... Tem cara que vira já nessa primeira virada, assim, de menino para homem, quando o Ulisses chegou, né? Você perguntou. Eu não era casado, né? Eu namorava, e a mãe do Ulisses engravidou, e pá, já fazia 7 anos, estava junto, e não sei o quê. E eu não tive essa virada, assim, quando ele chegou. Eu tive uma virada emocional, assim, de que agora eu tinha alguém que era dependente de mim e eu precisava cumprir o meu compromisso de homem, assim como meu pai viveu por nós. Meu pai só viveu por nós, peixe, né? Eu precisava viver pelo Ulisses. Então, tudo na minha vida tem um objetivo. Ulisses. Para onde eu vou hoje, tem um único objetivo. Ulisses. Eu precisava mostrar para o Ulisses, daí não deu certo, né, com a mãe do Ulisses. Eu procurei né, não ser um cara de rua, assim, de balada. E hoje, com o Ulisses ele nasceu, já existia a Uliseg, de segurança do trabalho. Aí vendia a loja para a Aliflex e abria a Ulitopo, que daí eu comecei a vender só documento, né? E aí o Ulisses é um impacto, assim, para ele é muito emocionante. Eu agora mandei fazer uma camisetinha da Ulitopo para ele, comprar uma botininha para ele. Nas férias dele agora, vai ser o primeiro ano que ele vai trabalhar na Ulitopo. Aí sim. Ele vai trabalhar, né? Ele vai digitar, ele já digita em computador, ele já vai fazer 12 anos, ele é um expert em celular, né? Ele é um menininho bem ligeiro. E você pergunta para ele: o que você quer ser, meu filho? Eu quero ser engenheiro, pai, igual meu avô, igual meu tio, né? E trabalhar aqui na minha empresa. Legal. Eu falei para ele: filho, você pode ser o que você quiser. Isso que o pai fez foi uma homenagem a você. Você pode ser médico, pode ser astronauta, o que você quiser ser. Desde que você tenha uma profissão, o pai vai te ajudar. E o seu nome eu vou levar no meu coração pro resto da vida. Existindo ou não a Uliseg, a Ulitopo, né, isso tudo é passageiro. Mas se você quiser dar continuidade naquilo que a gente construiu, eu vou ficar muito feliz. Eu só não posso forçar, peixe. Sim, com certeza. Eu não vou poder forçar o menino. Se você quiser ser bombeiro, pra mim, eu vou pro meu filho. Que massa, velho. Né? Eu vou estudá-lo, né? Vou dar uma linha de raciocínio pra ele, mas é isso, cara. Esses dias, numa das nossas conversas, você comentou que atualmente seu hobby é aumentar patrimônio, crescer bens aí, está numa linha dessa agora, né? Uhum. E a gente não precisa falar, obviamente, em número aqui, mas na sua cabeça, você tem um limite, um lugar que a hora que você chegar, você vai sossegar, ou que você vai ficar satisfeito, né? Ou você já entende que esse seu hobby pode ser algo que nunca vai ter fim? Você vai talvez entrar numa linha de que nunca você vai estar saciado com aquilo, você está sempre buscando mais. Claro que tem um lado saudável disso, mas também tem outro lado que tem que ser ponderado, né? Você tem essa preocupação ou você acha que realmente se você chegar numa linha X, a vida que segue, já está tudo resolvido? Peixe, eu sofri muito. Eu acho que quase todos os empresários que vêm aqui, todo mundo é sofrido, né, meu? Todo mundo, você deve ter passado um perereco lascado e tal. E eu sofri muito com dinheiro, cara. Sofri muito com dinheiro. Eu não tinha. Não tinha dinheiro. Nunca tivemos dinheiro sobrando, caixa, que a gente fala, né? Vim de uma família pobre e meu pai nos ajudou muito, mas ele também não tinha. Ninguém dá o que não tem, né? E hoje, cara, deixa eu pensar numa resposta inteligente aqui pra você. A gente entrou hoje numa linha de raciocínio de que nós não podemos hoje, na Ulitopo, passar pelo que nós passamos no começo, né? Nós tem que ser muito português mesmo pra gente voltar muito pra trás. E, por exemplo, consumir o caixa da empresa, se endividar, como eu falei pra você, razão e emoção, né? O banco me liberou R$1 milhão esses dias. Ó, Leandro, tem um crédito de R$1 milhão que você quiser pegar, né? É emoção. Me dá! Eu quero gastar! Razão. O que eu vou fazer com esse R$1 milhão? Porque depois eu tenho que pagar. Sim. Então hoje a gente, nesses últimos 6 anos, a Ulitopo criou um caixa. E a Ulitopo, depois de ter cuidado do jardim,
Eu acabei de falar. A Olitopo entendeu que agora eu podia dar uma olhada em um outro jardim que está dentro de um jardim maior, dentro do nicho da Olitopo, que é a engenharia, que é edificar. Eu já tinha feito uma casa para mim morar na época, vendi essa casa e descobri que existe um outro comércio. Isso a gente sempre vê dos outros. Quero ver você pegar, contratar pedreiro, aprovar projeto, comprar terreno. É difícil. Não é? Tem pai de família que trabalha a vida inteira e não consegue fazer uma casa, né? E aí eu entrei nessa linha de raciocínio de fazer imóveis para vender, né, e tal, de alto padrão. Uma vez que eu já tinha feito uma casa e tal, meu irmão é engenheiro civil, né, eu tinha uma praticidade, o Olitopo tem essa praticidade. E agora em seguir um segundo caminho, né, nós já temos dois, que é a topografia, segurança do trabalho, e agora construção civil. E eu tenho um determinado número, né? Eu contei toda essa história porque eu vivi muito com pouco, toda a minha vida eu vivi com pouco. É gostoso viver, ter um dinheiro e tal, é muito bom. Mas eu trabalho desde os 14 anos, Peixe. Eu tenho 36. Fazem 22 anos que eu ando lutando, cara, pra rua aí. Me aposentar eu não vou conseguir mesmo, né? O governo hoje tá... Eu preciso criar essa aposentadoria privada para mim, né? Eu já descobri isso. E hoje, aos 36 anos, eu já posso falar aqui nesse podcast que eu já estou aposentado, vamos dizer assim, né? Com um salário maior do que a maioria do INSS tem aí. Lógico, eu preciso, né, de um padrão de vida, eu preciso ter um pouco mais, né? Existe a inflação, então eu preciso estar sempre construindo, edificando para que esse número não venha diminuir, só agregue, só se transforme. Então eu tenho sim uma cota, um número que eu tenho em mente, né, em chegar, é o meu sonho, a minha meta, né, chegar. Depois dele eu não sei, porque a vida da gente é sempre depois da meta atingir outra meta dobrar a meta, igual a Dilma Rousseff, né? Eu tenho um número na minha cabeça que é fazer 10 bilhões. 10 bilhões ou em patrimônio ou em dinheiro fixo, né? Mas se eu conseguir 5 milhões, assim, pra mim já... Em dinheiro vivo que eu falo. Né? Em caixa mesmo. Ou em patrimônio. Mas pra mim poder se aposentar, entendeu, Peixe? Sim. Poder se aposentar 1% e tal. Essa seria mais ou menos uma ideia, né? Sim. E hoje eu descobri como é que faz tudo isso com a Olitopo. Simplesmente isso. Sim. Em vez de eu cuidar da vida do Zé, do Pedro e do João, eu comecei a cuidar da minha e eu descobri como é que faz. Né? Então hoje eu não sou mais topógrafo. Nem técnico de segurança do trabalho. Eu exerço essa profissão. Hoje eu sou mais empresário do que profissional, vamos dizer assim. Perfeito. Essa é uma grande descoberta também, que quem assiste o episódio aqui já começou a entender isso aí. A diferença de você falar que você é um determinado... Por exemplo, eu sou contador e eu sou empresário contábil. São duas coisas totalmente diferentes. Entendeu? Então, se você às vezes tem uma empresa, mas você está com a mentalidade que você é um contador apenas, você não vai fazer com que sua empresa cresça. Você não está com essa mentalidade virada. Se você ficar o dia inteiro, Peixe, hoje lá, gerando guia na Sinergia, você não faz dinheiro. Não. Esquece, né? Eu nem sei que botão aperta hoje para gerar uma guia, pra ser bem sincero. Então, eu não sei ligar meu aparelho de topografia, tá bom? Não, eu imagino. Eu levanto o drone, eu sei todo o conceito. Sim, exato. O trabalho. Porque você é gestor, você tem que saber gerenciar, você tem que saber o que tem que fazer, o que tem que ser feito. Eu falo assim, eu não sei ligar, peraí, eu sei ligar e tal, mas faz tempo que eu não ligo, talvez hoje eu tenha uma dificuldade, né? Eu que comprei o equipamento, né? Agora estamos comprando novos equipamentos. Hoje eu gerencio a empresa. Ou antes de vir aqui agora, eu estava com o meu funcionário Vinícius lá. Olê, como é que eu faço tal coisa? Ó, você entra aqui, faz aqui, assim, assado. Ah, deu certo. Mandou uma mensagem que deu certo. Legal, então vamos pra frente. Próximo. Então hoje eu não sou mais topógrafo, não sou mais técnico de segurança. Eu me tornei um empresário. Hoje eu vendo papel. Hoje eu sou empresário, vendedor,
dentro de um nicho de atividade. Sim, você comentou que o dinheiro ele foi um problema já, né? E hoje você não quer mais ter esse tipo de problema. E afinal o dinheiro ele hoje é uma ferramenta ou o dinheiro hoje é um troféu? Você falar assim, ó, isso aqui tá aqui na minha prateleira, consegui para superar de repente o que aconteceu no passado. Então, Peixe, eu acho que as duas coisas, porque o troféu você falar, putz, cara, eu queria ter isso em mãos e tenho. Consegui. Né? E a ferramenta para transformar, em dobrar. Porque sem dinheiro você não faz nada, o cara é hipócrita. Né? Tem um amigo de um amigo que separou uma vez, né, que a pessoa falava assim, você só pensa em dinheiro, você só faz dinheiro, não sei o que, sua vida, não sei o que. Adivinha qual foi a primeira coisa que a pessoa fez? Pediu dinheiro no divórcio. É engraçado, existe uma hipocrisia, né, nas pessoas em dizer que o dinheiro não é tudo. O dinheiro é tudo hoje, Peixe. Desculpa a minha sinceridade, né, desculpa, eu tenho que ser sincero no que eu tenho que passar hoje no conteúdo. O dinheiro transforma tudo. Irmão, você quer levar o Ravi comer um pastel? Entendeu? Ontem eu pedi um pastel no Gimenez, é R$46, rapaz. Não, juro por Deus, rapaz. Isso é brincadeira. É verdade. Né? Eu tomei um açaí com a minha namorada, hoje com a Viviane. Né? Beijo, Vi. Eu comi um açaí domingo com ela, a gente gastou R$60 de açaí, rapaz. Né? Tudo bem, graças ao bom Deus nós temos hoje para fazer e tal. Sim. É R$30 cada copo de açaí para entregar lá em casa, rapaz. Talvez você vá tomar lá, é mais barato, mas eu peço pelo iFood e tal. Então, assim, eu fico pensando, carambola, rapaz. Até para comer um açaí hoje, rapaz, né? Sim. Eu pedi um cachorro quente esses dias, bro. Veio a R$36 com entrega. Aqui do Mr. Dog e tal. Uhum. Então, assim, Peixe, tudo é dinheiro hoje. Né? O dinheiro que hoje a Litopia fez é um troféu porque nós não tínhamos. Sim. E é uma grande ferramenta para fazer um monte de coisa acontecer. Sim. O dinheiro transforma a vida de uma pessoa, irmão. Sim. Não tem jeito. Não tem jeito. O dinheiro transforma o cara, velho. O cara arruma caminho novo, arruma amigo novo, compra mulher nova, compra tudo, né? No bom sentido. Existe uma parte sentimental, daí emocional, que daí você não pode misturar, né? Você tem o dinheiro e daí sua família é outra coisa, é emocional e tal. Mas o cara que se sente sozinho arruma amigo, arruma rolê, arruma tudo com dinheiro. É tudo uma questão, é a história do 6 e do 9, é tudo o ângulo que você olha, né? Isso. O dinheiro na minha visão, né? É algo que ele é bom se você controlar ele. Sim. O que não pode é o dinheiro controlar você. Sim. São duas coisas diferentes. Sim. E concordo com o que você disse sobre existir uma grande hipocrisia de quem fala do dinheiro. Que quem não tem quer ter, meu irmão. E quem tem quer mais. Porque ele proporciona, realmente, coisas que você começa a vivenciar e você fala, pô, eu mereço, minha família merece. E para eu conseguir manter isso aqui, eu fazer melhor pela minha família, pelos meus. Quando eu falo meus, é família, equipe, empresa, todo mundo que tá à sua volta. Sim, sim. Cara, você entende que você vai trabalhar, você vai merecer, você vai ganhar, você vai desfrutar. Quem tá com você vai desfrutar também. Então existe um ciclo, né, envolvido. Não tem como você falar, não, o dinheiro é ruim. É ruim. Ó, uma vez você falou agora um negócio interessante. Você controlar o dinheiro, não o dinheiro controlar você, né? Ou vice-versa, você falou. Isso mesmo. Né? Eu passei por uma outra situação já agora na Litopo 2.0. Né? O Litopo 2.0. Estou, né? Prêmio, Litopo Prêmio. Que foi assim, Peixe, quando eu tinha um dinheirinho numa conta lá, vou dar um exemplo, que R$10 mil. Eu peguei esse dinheiro e falei, agora tô rico. Assim que nos meses subsequentes de que eu estava aplicando algumas coisas, começou a subir a demanda, sobrou R$10 mil, assim. O que eu fiz? Moí. Fumei, fiz churrasco, mas moí esses 10 conto. E eu ainda não tinha caixa. Quando for fazer isso de novo, me convide. Então. Porque essa vez você não me convidou. E eu moí esses 10 conto, né? 10 conto, dependendo do 6 e do 9 aqui, para muitos não é nada, para bastante gente é muito dinheiro, sim, né? E para mim também era naquela época, né? É bastante dinheiro, né? Até hoje é, lógico. Mas eu moí esse dinheiro, cara, sem planejamento, sem nada e bababá. Eu voltei a estacar zero. Assim, alguns meses, assim, né? Eu voltei a estacar zero, né? Eu
Eu falei, meu Deus, peraí, eu não tô rico. Eu tenho que controlar o dinheiro. O dinheiro tem que fazer parte. Eu tenho que... ele não pode controlar eu. Eu ter dinheiro já sair gastando. Foi aí que eu comecei a ter caixa. Bom, aí voltei mais alguns meses. Demorou, suei mais um pouquinho no suor quente, me dei no terreno aí pra fazer eu de novo um 10 mil. Falei, agora eu vou gastar você. Agora você vai ficar aí. Pá. Aí mais 10 mil, agora tem 20. Você não vai sair daí não. E assim foi, sucessivamente. Pum, 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 pum. Quando eu acordei, daí a empresa já estava bem estabilizada. E ainda assim, sabe o que eu fiz hoje? Eu vendi todos os meus carros. Eu ando com o ninho da firma hoje. O ninho. Eu tenho um determinado objetivo. E o dinheiro... Se eu tropicar na frente da Toyota ali, eu compro uma Hilux. Se eu tropeçar ali, eu tenho o nome limpo. Minha empresa está ok. Né? Tem um bom histórico. Tem um crédito legal no banco. Eu compro uma Hilux, peixe. Mas eu preciso, agora, no momento que eu estou criando uma nova história para o Olitopo, eu preciso subir numa Hilux agora. Né? Razão. Emoção. Tava dentro de uma Hilux faz tempo. Quem não quer? Sim. Razão, não posso. Não dá ainda. Calma aí. Do jeito que eu voltei para trás para começar o Olitopo 2.0, hoje eu tô voltando para trás para começar o Olitopo 3.5. 3.8 que é o motor da... Sim. A Olitopo 3.8 começa agora, né? Em uma nova versão de construção civil, de obras, né? E a gente tá falando de uma casa já de um milhão de reais para cima já. Então eu fico orgulhoso de saber, né, que hoje eu posso olhar o dinheiro aqui e falar, peraí, se você não tem um objetivo com ele, larga ele aí. Sim. É isso aí. Isso faz parte da liberdade, inclusive. Liberdade é isso. Entendeu? É você ter. É você ter e poder escolher ainda. Então, o que você quer fazer com a gente trabalhando esses 6 anos, né? A gente conseguiu fazer que a Olitopo tenha dividendos, né? Receba dividendos. E eu falei, se eu tirar, o meu dividendo para de chegar. Né? Então eu não posso mexer. Então eu tenho que ter disciplina, discernimento. O empresário tem que ser disciplinado, cara. Né? Essa disciplina eu não tinha até os 30. Depois eu comecei a ter. Então, se você não tiver disciplina, cara, você gasta tudo que você tem, né? E é isso, cara. Eu acho que é um pouco disso. A Olitopo é isso hoje, né? Disciplina, novos projetos, visão de futuro, tratamento de colaboradores, missão, valores. Você tem um determinado objetivo hoje para seguir, né? Eu ainda sou o subtreco do subtroço, como diz o Cortella. Eu não sou nada. Mas diante da minha vida, diante do meu castelo, que é minha mãe, meu irmão, a Viviane, minha namorada, meu filho e Deus da nossa família, eu tenho um universo. Esse universo meu, lá eu sou rei. Lá eu sou rei. Meu pai veio a falecer hoje, falou, meu filho, passou para mim e pro Lucas, toma o bastão. Toque, pai vai embora. E foi mesmo. Eu não herdei só dinheiro do meu pai. Eu herdei um legado do meu pai que entra em todo esse conceito aí. Ele ensinou nós a viver. Ele ensinou nós a viver. E há 7 meses, ontem fez 7 meses que meu pai foi embora, peixe. E você estava lá, e só um adendo aqui, o cara que estava lá no momento mais triste da minha vida tem todo o meu respeito. E por isso eu tô aqui hoje. E esse ensinamento do meu pai, ele viveu por nós. E hoje eu vou viver pela minha família, cara. Pelo Ulisses, pela Olitopo. Se o Ulisses decidir na vida dele que vai morar na Inglaterra e vai ser astronauta, eu largo tudo aqui e vou viver por ele. E acabou. R$2 uma pergunta desconfortável. R$2. Uma pergunta desconfortável. R$2 pra pôr um dividendo e uma pergunta, vai. Fechou. Pergunta, eu quero uma pergunta. Na verdade, da minha pergunta desconfortável, muito você já falou aqui hoje, mas a gente vai amarrar tudo num pacote aqui, tá? Você falou sobre o legado que seu pai deixou, sobre o que ele deixou em você e para você. São duas coisas diferentes, que ele deixou em você e para você. Você falou também sobre o Ulisses, né? Uhum. Sobre o quanto ele mudou sua forma de ser, o quanto você ama ele e faz tudo por ele. Então eu queria que você deixasse aqui 2 recados. Agradecendo ao seu pai
pelo que ele deixou em você e para você. E 2, falando pro Ulisses o que você vai deixar nele e para ele. O legado que seu pai deixou para você e o legado que você vai deixar pro Ulisses. Eu fico um pouco emocionado em falar do meu pai, porque depois que ele morreu, eu consegui enxergar mais coisas do meu pai depois que ele foi embora, né? E meu pai deixou em mim umas coisas que eu até nem posso contar aqui, porque são segredos industriais, vamos dizer assim. Meu pai falava assim, depois que eu for embora, você vai entender isso aqui, né? E uma semana depois que o meu pai morreu, começaram a acontecer umas coisas que quando chegou na minha visão, no meu escritório, viu? Agora o Paulo não tá mais aqui, vai sobrar pra você tal coisa, né? Meu pai já tinha me alertado. Quando eu não estiver mais aqui, né? Tudo no seu devido, transforme um problema em solução. Olha que visão do cara, velho. E ele... uma semana depois, peixe, meu pai não tava nem fedendo ainda, rapaz. Veio um problemaço, que era coisas do meu pai lá embaixo, que ele tava resolvendo. Tal fulano vai te trair e vai vir aqui pra cima. Você vai ver. É assim que funciona a vida. Não seja bobo. Transforme um problema em solução. Aí esse problema veio, né? E... entendi. Então, só que o Paulo não tá mais aqui. Na hora eu lembrei do meu pai, cara. Na hora. Só que o Paulo não tá mais aqui. Nós não temos mais uma obrigatoriedade com esse serviço, vamos dizer assim. Uma vez que o profissional que assina esse serviço não existe mais, né? Mas eu tenho uma solução para você. Prazer. Um novo profissional que vai continuar esse legado aqui para você. Vai te custar X, porque agora a gente tem tal coisa, assim assado, bababá. Verdade, então eu não vou perder tudo, não. Mas parte você vai ter que pagar novamente para um novo profissional fazer. Uma coisa era Paulo, outra coisa é Leandro. Meu pai me ensinou isso. Transforme um problema. O que eu levo do meu pai hoje? O que eu herdei do meu pai hoje? Eu herdei um discernimento. Meu pai era muito razão, cara. Era muito razão. Para fazer negócio com meu pai, então ele me ensinou isso, né? A mensagem que fica hoje é que eu ainda quero encontrar novamente o meu pai para falar para ele: pai, sem você aqui eu consegui. Eu consegui. Pelo menos nos últimos 7 meses eu olho para minha mãe e falo: mãe, ainda nós estamos aqui. Ainda nós... e nós não vamos perecer. Porque meu pai era um cara provedor pra caramba, entendeu? E pro meu filho, eu hoje não vejo a hora dele começar a trabalhar comigo desde pequeno. Porque foi assim que o meu pai fez. Meu pai... Eu só entendi isso agora. Ele mostrava o caminho, ele mostrava: quanto você ganhou no seu serviço lá? Pois é, hoje eu ganhei, só hoje eu ganhei isso. Né? Olha com que vale a pena estudar. E é isso, peixe. Eu vou deixar pro meu filho o mesmo legado que o meu pai deixou. Meu pai deixou muita coisa para nós, né? Deixou uma herança aí com bastante patrimônio e tal. Eu trocaria tudo hoje, peixe, para começar tudo de novo. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, de chinelinho de dedo naquela esquina, onde nós temos o escritório hoje. Se Deus desse a oportunidade e falasse assim: tudo que vocês construíram, vocês vão refazer tudo de novo. Hoje. Pum! Com vocês 4, de chinela de dedo, nós começava tudo de novo. Né? Então o dinheiro, como eu falei pra você, é importante, é legal, muito bem, pá. Mas ele, nesse assunto, ele perdeu a graça pra mim. Em vários outros assuntos, né? E eu quero mostrar isso pro meu filho. Que o importante é ter o dinheiro. Mas ele perde a graça se eu não tiver mais aqui, né? Eu queria fazer um churrasco hoje com o dinheiro que nós temos com meu pai. E ele não tá aqui mais, né? Então eu espero reencontrá-lo um dia e pelo menos que Deus dê essa oportunidade de eu dar um abraço e falar: pai, o senhor ficou aqui esperando nós. E enquanto o senhor esperava, nós estávamos lá lutando e nós vencemos. Esse é o objetivo. Vencer em prol do meu pai, peixe. E vai, cara. A minha fé, a sua fé diz que sim, então a Se gente Deus vai. quiser.
Se Deus quiser. Meu irmão, obrigado, cara, pelo Obrigado episódio. você. Teve início, meio, fim, uma história, uma trajetória sensacional, com muito ensinamento, com muito aprendizado para quem está nos assistindo. Sua história é maravilhosa, que você siga prosperando, crescendo, Obrigado. Não só financeiramente, mas como pessoa, como ser humano, como pai, como filho. E você inspira muitas pessoas às vezes se inspiram na gente e a gente nem sabe. Então continue fazendo o que você está fazendo, do jeito que você está fazendo, porque você já tá no auge, cara. Não. Você tá no auge e eu tô aqui torcendo por você, à sua disposição sempre. Eu agradeço, Peixe, pelo convite, a sinergia, né? Esse cara maravilhoso que você é, né? Eu sempre conheci o Peixe, né? Eu sempre falo pra você, mas a gente não tinha proximidades, né? E que nem você falou, é inspiratório eu para algumas pessoas e você foi um cara inspiratório para mim também, né? Esse trabalho que você faz com essa energia na internet e tal, esse cara é o futuro. Então eu agradeço, para mim é uma honra estar aqui no Conforto Zero, saber que você só convidou empresários, lições para estar aqui e hoje nós também está aqui passando um pouquinho dessa vivência. Agradeço. Contem com a Oli Topo, que vocês precisarem, nós, na medida do possível, vamos atender vocês. É isso, obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Conforto Zero. Toda quinta-feira, às 19h30, um novo episódio. Tamo junto, até a próxima.